Fala, meus amados! Vamos dar continuidade à leitura do livro As Diferenças entre o Judaísmo e o Cristianismo. Na última passagem falamos um pouquinho sobre a introdução do livro e hoje eu quero dar início ao primeiro capítulo, onde o título fala o conceito de Deus para os judeus e para os cristãos. Isso é muito bacana porque a partir desse conceito nós vamos conseguir ter uma facilidade para poder começar a ter a clareza das diferenças entre uma doutrina e outra. Amém, meus amados? Então vamos começar dando início. Vale ressaltar que eu não vou ler o livro por completo, obviamente, para que não fique tão grande. Então eu destaquei alguns pontos que são para mim os mais relevantes e é isso que eu quero compartilhar agora aqui com vocês. Amém? Então vamos lá. A maior e fundamental diferença entre as duas religiões é que o judaísmo está comprometido com o puro e inflexível monoteísmo. O que é monoteísmo, meus amados? Já falei isso algumas vezes, mas é importante ressaltar. Muitas pessoas podem não saber. Monoteísmo é a crença em somente um Deus, né? Então, partindo desse princípio, já o cristianismo é partidário da crença da natureza trinitária, do ser divino. E aqui nós vamos dar uma pausa e traçar já um paralelo que é muito importante. Principalmente da linha cristã, e eu que vim desse berço, então já entendo por onde as pessoas cristãs vão começar já um questionamento. Não, mas a doutrina da Trindade, ela divide três, porém é uma coisa só. Então, agora a gente vai elucidar um pouco mais a ênfase do judaísmo nessa divisão no qual o cristianismo prega em relação ao Pai, que seria Deus, ao Filho, que é Jesus, e ao Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade, para quem não sabe. E partindo aqui, dando continuidade, o trinitarismo, que significa a crença e fé no Pai, Filho e Espírito Santo, assim como acabei de ressaltar, é tão fundamental e relevante para todas as formas e denominações de cristianismo, como é contrário a tudo que o judaísmo considera sagrado. Então aqui é um ponto de partida muito importante, porque aqui a gente já começa a ter a clareza de que o judaísmo e o cristianismo, eles caminham lá dos opostos. Nesse sentido, uma vez que o ponto-chave do cristianismo é a Trindade. A Trindade ela tem uma relevância muito significativa dentro do cristianismo. Já para o judaísmo isso é muito preocupante, pois vocês vão entender melhor aqui na ênfase que eu vou dar agora continuidade na leitura. Uma vez que para o para o incondicional monoteísmo judaico, uma concessão ao politeísmo ou, de certa maneira, uma adulteração na ideia de um único, indefinível e indivisível Deus. Então aqui fica muito claro onde os judeus eles não repartem Deus de forma alguma. Deus ele é linear, ele é uma coisa só. Então isso é muito importante porque isso aqui já demonstra uma grande diferença de doutrinas entre ambas. E aí aqui eu quero dar mais uma ênfase sobre isso, que aqui tem uma parte que fala Deus é um, a unicidade, Deus é um, a unidade da unicidade indivisível. Então aqui eles deixam uma ênfase cada vez mais robusta no sentido de que não há divisão, não há nada que possa conflitar no sentido da crença do monoteísmo. E aí é muito interessante agora uma própria reflexão no qual quero compartilhar com vocês. Então, trazendo para um âmbito físico, vocês concordam comigo que não tem como o Pai ser o próprio Filho e nem o Filho ser o próprio Pai? Não, mas nós estamos falando de espiritualidade, mas nós estamos falando de espiritualidade também, meus amados. Então há uma confusão na fala quando eu digo que o Filho está falando com o Pai, sendo que o Filho é o próprio Pai. Com quem que ele está falando então? Né? Porque no Novo Testamento vão ter várias passagens onde Jesus está falando com o Pai. Mas como é que ele está falando com o Pai se ele mesmo é o próprio Pai? Isso aqui realmente é algo difícil de entender, né? Quem sabe grandes teólogos, eu confesso que eu tenho dificuldade, sempre tive, né? Então não tenho vergonha nenhuma, né, de expor essa questão, e quem sabe pessoas com uma habilidade possam explicar melhor esse tema, porque realmente ele é intrigante e muito interessante.
E aí, dando continuidade, ele fala: a unicidade de Deus, além de sua... Perdão, a unidade de Deus, além de sua unicidade, deve ser enfatizada se quisermos manter a pureza do monoteísmo inalterada. Então aqui, meus amados, mais uma ênfase com relação à divisão de Deus. E aí agora nós vamos entrar numa parte importante também, na questão de Judas, né, do Satanás, melhor dizendo. Para os cristãos ele tem uma relevância muito grande. Já para os judeus, vamos entender um pouquinho aqui agora. Satã, o poder do mal, desenvolve importante papel no cristianismo, como disse agora. O judaísmo não reconhece o Satã como força criativa do mal em oposição ao benevolente poder criativo de Deus. Isso é maravilhoso, meus amados, pois aqui, na doutrina cristã, Satanás ele é tido como alguém que afronta a Deus, que tenta, né, ao ponto de Deus teve que mandar seu Filho ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados. Então essa é a doutrina cristã que remete a essa informação. Diferente do judaísmo, que não acredita dessa forma, o judaísmo, vocês vão entender um pouco melhor agora aqui que fala. Somente reconhece um Criador, mais uma vez enfatizando, que criou a luz e a escuridão. E criou o ser humano e a boa e a má inclinação, assim com a faculdade do livre-arbítrio ético. Isso é maravilhoso, meus amados. É por isso que eu estou apaixonado pelo judaísmo. Porque aqui fica muito claro que, para o judeu, não necessariamente uma pessoa precisa ter uma crença em algo para ela ser salva. Ela não precisa ser não necessariamente um judeu para que ela possa ter a vida dela salva. Isso é maravilhoso, meus amados. Isso aqui dá a oportunidade da gente olhar para o ser humano na sua essência. De que forma? Vamos lá, meus amados? Então agora é um tema muito importante e bem relevante. Eu gostaria da sua atenção. Você vai gostar muito dessa reflexão. Então, partindo desse princípio, a gente vai tratar o cristianismo de uma forma onde claramente você precisa aceitar Jesus para que você possa ser salvo e aceito no mundo vindouro, né? Juntamente com essa aceitação, você também precisa descer as águas, o batismo ao Espírito Santo, para que sim você possa fazer parte, e aí isso ser questões preponderantes em algumas doutrinas, para que a sua salvação aconteça. Já quando a gente vai para o âmbito do judaísmo, primeiro que você não tem que aceitar nada. Já começa por aí, a diferença já é essa. Você tem que realmente querer, né? Parte desse princípio não de aceitar, mas sim de querer. Querer uma mudança de vida, querer se dedicar a um conceito no qual vai te levar à clareza das suas atitudes, né? Então, quando você começa a estudar o judaísmo, dependendo da linha na qual você vai seguir, a linha que eu estou seguindo, que é uma linha mais ética, digamos assim, tenho estudado muito conceito ético, conceito de ser um justo, né? E isso é maravilhoso, pois isso começa a moldar o nosso caráter e nos dá a oportunidade de desviar deste da Yetzer Hará, que é nossa má inclinação, né? Isso é maravilhoso. Por quê, meus amados? Vamos traçar um paralelo agora com mais clareza. Então, esse conceito judaico, ele parte do princípio que, como disse e repito, não somente um judeu, mas sim qualquer pessoa no qual se dedicar a coisas boas, né? Por quê, meus amados? Agora eu vou fazer um parênteses bem interessante. Deus, além de nos dar o livre-arbítrio, Ele nos deu também uma intuição. A nossa intuição, muitas das vezes quando não sabemos algo que estamos fazendo, a gente tem uma intuição se aquilo é bom ou ruim. Quantas das vezes você tomou uma decisão por uma intuição que te levava, não, isso aqui é um caminho melhor a seguir. E isso para as coisas boas e ruins, quando não sabemos, quando temos dúvida, a nossa intuição ela nos leva para esse caminho. Então, digamos que pessoas que não têm uma crença tanto no judaísmo quanto no cristianismo, para um judeu, essa pessoa também pode ter a oportunidade de acessar o mundo vindouro. De que forma?
pelas suas atitudes, mesmo sem conhecer, porque ela pode ser uma pessoa justa, ela pode ser uma pessoa honesta, ela pode ter preceitos que vão fazer com que Deus olhe para ela e fale, essa pessoa é valorosa e ela vai fazer parte do reino dos céus. Diferente do cristianismo, que parte de um princípio que se você não aceitar Jesus, independente da sua condição, você já não faz parte do reino dos céus. Isso é muito triste, meus amados, porque quando a gente começa a analisar comportamento, fica um pouco preocupante essa fala, e no sentido que, uma vez que eu acredito que somente acreditando em Jesus posso ser salvo, então, e isso é falado dentro das igrejas, nada que faremos possa mudar esse conceito, pois já está pago, tetelestais, está consumado. Se já está pago, eu não tenho o que fazer, eu preciso só aceitar e não preciso fazer mais nada. Basicamente, obviamente que eu estou sendo um pouco leviano, pode-se dizer assim na minha fala, obviamente, e reconheço. Claro que tem conceitos que aprofundam um pouco mais esse tema, mas a ideia é traçar um paralelo dentre a ênfase no qual é trazido, principalmente perante as igrejas. Eu, alguém que frequentei as principais igrejas evangélicas, posso falar com propriedade daquilo que eu estou trazendo para vocês aqui agora. E traçando esse paralelo, para o judeu, diferente de um cristão, nessa linha, você, através das suas atitudes, pode sim buscar a sua salvação, né? E não somente crendo no Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, você pode acreditar em Deus dentro da sua crença, dentro do que você faz, e as suas atitudes é que vai te levar para um mundo espiritual abençoado. Amém, meus amados? Isso é maravilhoso, isso começa a elucidar muita coisa, né? Então é até delicado eu entrar um pouco mais a fundo nesse tema, porque aí vai ter muita discordância, eu vou dar uma opinião um pouco mais pessoal, e não é o intuito, a gente quer realmente traçar um paralelo e realmente demonstrar o que doutrina cristã enfatiza e o que a doutrina judaica enfatiza, e aí cada um escolhe o caminho no qual quer seguir. Então, dando continuidade aqui, aqui tem um texto bacana, que eu vou ler um pouquinho aqui, porque são falas interessantes. Tu és único, ponto de partida de todo número, base de toda estrutura. Tu és único, e o sábio de coração permanece assustado com o mistério da tua unicidade, pois não sabe o que ela é. Tu és único e a tua unicidade não pode ser diminuída nem aumentada. Nada a ela pode ser acrescentada ou dela retirada. Tu és único, não como algo possuível ou contável, pois de ti não se concebe crescimento algum e nenhuma mudança. Tem mais aqui, mas acho que já ficou bonito essa fala aqui. E vamos lá. Apesar de ser capaz de saber o que Deus é e nem pode ser, por exemplo, algo que se assemelhe a uma criatura de carne e osso ou qualquer forma de matéria inorgânica ou estrutura orgânica. Então aqui para os judeus isso aqui é muito claro, esse Deus físico para os judeus não existe. O Deus no que eles creem, ele é espiritual, até porque quando foi entregue a Torá, existe um versículo que deixa muito claro que a partir do momento que você vê a imagem de Deus, você não consegue viver como vivemos aqui. Automaticamente você vai adorá-lo e vai ficar submisso, né, a tamanha grandiosidade. Amém, meus amados? E aí vamos dar continuidade, ó. Som de palavra vós ouvistes, porém imagem alguma não viste, tão somente uma voz. Deuteronômio 4:12. Consequentemente, segue o aviso, e guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma do dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então aqui, meus amados, é mais textos sagrados trazendo a ênfase na questão de Deus não ter uma figura humana. Isso perante o judaísmo. E aqui aqui tem uma outra fala que vai dizer: cristianismo é a religião da encarnação e a sua afirmação central é que Deus pode ter vida humana.
Então aqui um sábio de abençoada memória que está trazendo uma informação muito relevante, ao meu ver. E aí fala: o judaísmo sempre combateu com todas as armas disponíveis a ideia cristã da encarnação, o que significa dizer Deus vir a ter forma humana. O pensamento que Deus foi feito homem choca sobremaneira ao judeu que acredita ser Deus um único e que tal unicidade consiste também na sua total diferença de qualquer coisa e tudo inexistente, e de tudo que o ser humano pode possivelmente imaginar e rotular como sendo Deus. Como, então, podem os conceitos de judeus e cristãos sobre Deus serem reconciliados? Ou como se pode afirmar que as duas religiões são de fato verdadeira e basicamente uma? Aqui, meus amados, porque muita gente gosta daquela famosa bola de meia. Não, porque o cristianismo e o judaísmo são a mesma coisa. Não somos irmãos. Não temos dúvida, somos todos filhos de Deus. Porém, temos que deixar claro as diferenças, né, que realmente existem, não são poucas e são completamente lados opostos. Esse é o grande ponto. E quando eu falo lados opostos, não estou falando questão de inimizade ou inimigo, não é isso, meus amados. É a questão de valores. São os valores cristãos completamente diferentes dos valores judeus. Ponto. E aí, concluindo. É indivisível em três partes, mesmo sendo todas partes do um, conforme prega o cristianismo. Então aqui o judaísmo enfatiza que mesmo sendo as três partes uma só, para o judaísmo isso não faz sentido algum. Onde o judaísmo se recusa a adorar Jesus, não somente devido ao seu repúdio à doutrina da encarnação, da crença que Deus se tornou uma pessoa, mas também devido à sua resistência desafiadora a toda e qualquer tentativa de atribuir qualidades e honra divinas a meros mortais. Uma vez que nós temos ciência que não há dúvida que a figura de Jesus é uma figura humana, né, no seu início, depois podemos dizer que houve, né, uma reencarnação, assim como disse, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, isso é reencarnar, né, por isso que eles usam esse termo de reencarnação, né, e o interessante aqui é realmente o judaísmo tomando uma posição, uma decisão muito clara, onde não compactua com um Deus humano, ponto. Não, mas ele não é humano, mas ele foi um humano. Uma vez que ele foi humano, esse Deus para os judeus jamais fará sentido. Não por uma opção própria dos judeus, mas sim mediante a Torá que foi entregue por Moshe. Ali você tem todos os mandamentos muito claros e ali sábios de abençoada memória vêm estudando a Torá e de fato por isso não compactuam com a doutrina cristã. Já foi ressaltado que o abismo que separa o judaísmo do catolicismo é mais amplo e mais profundo que o que existe entre o judaísmo e o protestantismo. Então, por isso que o evangélico ele tem um apreço ainda maior, porque ele ainda realmente tirou um pouco a figura da idolatria exacerbada que tem no catolicismo, que ainda assim é negada, pois eu não vou falar, porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque é muito delicado esse tema, a gente expor ele de uma forma saudável. A ideia é que a gente possa entender cada uma das... Isso não é uma opinião minha. Claro que eu tenho minha opinião, não estou tirando a minha opinião. Mas o que eu quero dizer é que aqui o meu intuito é trazer uma visão de alguém com fatos embasados na doutrina cristã e na doutrina judaica. E aí você tira as suas conclusões, o que de fato é melhor para você e aquela linha que faz mais sentido para você. Amém, meus amados? Então vamos dar continuidade entendendo que, pois esse último aboliu vários conceitos e práticas helenistas que a igreja antiga adotava. Então está dizendo que realmente houve uma evolução ao meio evangélico que realmente aboliu várias doutrinas que eu posso ressaltar alguma delas. Houve
desde os primórdios do Império Romano, ou da doutrina católica, pode-se dizer assim, uma necessidade de aceitação somente através dela. Então você tinha, no passado, tem uma palavra que é utilizada, e se eu lembrar eu vou trazer para vocês, porque é interessante a gente agregar ainda mais com riqueza de vocabulário. Mas como ela não me vem à mente, que Deus possa abençoar minha mente para que eu possa lembrar e compartilhar com vocês, mas o intuito é trazer a relevância no passado onde... para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados, então, indulgências, obrigado Deus, aleluia, santo, Baruch Hashem. Então, meus amados, a indulgência nada mais era que, para que você fosse aceito no reino dos céus, você teria que pagar, né? Ou cumprir uma penitência. De que forma? Então você tinha que subir tantas escadas e pagar um determinado valor, enfim, uma série de preceitos no qual cada período, cada época houve vários tipos de indulgências, né? E isso foi uma das libertações que o protestantismo conseguiu se libertar, porque realmente tudo estava atrelado a um tipo de comportamento. Então você, para ser aceito no reino dos céus, tinha que cumprir algo aqui nesse sentido, que realmente foge completamente de um contexto bíblico ou do contexto da Torá. Amém, meus amados? Então aqui nós conseguimos traçar o paralelo entre a distância do católico e do protestantismo, uma vez que realmente é só a figura de Jesus, basta para o reino dos céus. Então aí já houve realmente uma grande mudança, mas ainda assim anos-luz equiparado ao judaísmo. O catolicismo adora pessoas e imagens, é inegável você dizer que o catolicismo não adora imagens, uma vez que você entra numa igreja católica e a coisa que você mais vê é a imagem. Se bobear, tem igreja que tem mais imagem do que pessoas, né? Então, tentam sim desvencilhar, né? Principalmente quando se fala de idolatria, né? Idolatria a estátuas. O catolicismo ele é uma das principais religiões, ou a principal religião, que remete a essa adoração exacerbada a seres humanos, né? E aí a gente, e até por isso que a gente percebe que, digamos que Cristo é uma figura para o cristianismo para o catolicismo que deu muito certo, uma vez que conseguiram atrelar uma imagem, aquilo que eles fizeram praticamente desde sempre, que era tentar atrelar algo que estivesse vinculado a eles, a uma necessidade que somente com aquilo você poderia ter um acesso ao reino dos céus, e com a vinda de Cristo foi o que eles precisavam para realmente chancelar isso, e isso é o que realmente hoje perpetuou, porque foi o que realmente fez com que as pessoas acreditassem que somente através da imagem de Jesus, ou aceitando Jesus, é que você pode entrar no reino dos céus. O judaísmo, entretanto, sumariamente rejeita a adoração de pessoas, independente de ser uma ou várias. É inútil especular se o judaísmo está mais próximo do protestantismo ou do catolicismo. De fato, ele é afastado. Esse é o ponto. E aqui vamos falar um pouquinho Números 21:8, onde fala: fazer para ti uma serpente abrasadora, e ponha sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido, olhando para ela, viverá. Aqui, meus amados, é interessante. Na verdade, essa foi uma aproximação muito perigosa da adoração de imagens, né, que os judeus tiveram. Os judeus também tiveram períodos de idolatria, porém, por ser um povo milenar, um povo que já vem estudando e recebeu a Torá de Moshe, então recebeu o ensinamento para que pudesse se moldar não só a Torá escrita, como a Torá oral. E aí sim, através da Torá oral, que foi criado o Talmud, e que hoje as festas judaicas, muitos dos preceitos judaicos estão atrelados e vieram à tona através da Torá oral. Inclusive vale ressaltar que a Torá
ela veio de forma oral, porém escrita por Moshe. Deus transmitiu ela oralmente e, adivinha, não foi no português, muito menos no inglês, menos ainda no espanhol. Não são as línguas mais faladas do mundo, mas sim no hebraico, a língua abençoada, a língua da criação. Então, para quem quer se espiritualizar, meus amados, é um caminho quase que inevitável. Eu ainda não tenho o privilégio de falar, mas Deus vai me abençoar e eu vou ainda poder falar o hebraico. Eu creio que vou falar e vou falar muito bem. Pretendo um dia e creio que morarei um dia em Israel e lá sim vou poder desfrutar e aprimorar essa linguagem do hebraico, que é a língua divina, é a língua da criação. Haja luz. Eu não sei falar ainda, meus amados, mas eu ainda vou falar o haja luz em hebraico. Prometo para vocês. Dando continuidade, o judaísmo é, portanto, zeloso no que diz respeito à manutenção do domínio de Deus e dos limites do ser humano separados. Aqui é maravilhoso. Baruch Hashem, meus amados. Então, o que é Baruch Hashem? Hashem é o nome. Né? Por que é o nome? Porque o judeu ele tem tanto cuidado para usar o nome de Deus, que ele primeiro, quando ele vai escrever Deus, você vai ver que ele põe um D, um tracinho E-S. E-U-S. Por quê? Perdão. Ele põe D, a letra D, ele tira a letra E, põe um traço e põe o U e o S. Por que ele faz isso, meus amados? Porque ele tem um cuidado para não usar o nome de Deus em vão. Porque é muito perigoso, muitas das vezes a gente coloca o nome de Deus em algo e aquilo é algo que não pode, não dá para atrelar a Deus. Então, resumindo, o mais importante nisso tudo, que eu quero transmitir para vocês, é que o judeu, ele toma muito cuidado quando ele vai falar sobre o nome, sobre Hashem. Essa é a maneira como o judeu fala um dos nomes, dos 72 nomes de Deus que estão vinculados na Torá. Amém, meus amados? Então aqui fala, ó, no judaísmo, o homem é homem e Deus é Deus. Judaísmo não mistura humano com Deus. Judaísmo, o que é físico, o que é espiritual e ponto final. E permanecerá Deus em sua majestade eterna inigualável. Aqui é para sacramentar. Se havia alguma dúvida, nenhum mortal atingiu a perfeição divina. O homem, Moisés, é assim que o Pentateuco se refere a ele, e pelo fato de que o judaísmo pretende mantê-lo como homem, Moisés, que é o principal profeta para os judeus. Até mesmo escondeu sua sepultura para que as gerações futuras não viessem a adorá-lo, o que seria natural, porque Moshe recebeu o bem mais precioso que nós temos na humanidade, que é a própria Torá. E através disso, naturalmente, pessoas assim como eu e você poderíamos estar lá hoje adorando, e não seria nenhum absurdo, porque a nossa ignorância nos levaria por esse caminho, mas sábios de abençoada memória nos auxiliaram para que possamos estar aqui hoje aprendendo e não nos colocando em lugares como esse de perdição. Pois adorar sem propósito, adora somente a Ele, que é a figura, ou melhor, o santo, verdadeiro, único e indescritível, indefinível, e por aí vai. Vamos voltar aqui que aí fala. Ele foi o mestre de todos os profetas que precederam, e os que vieram depois dele foram todos inferiores. Então aqui deixa claro que para o judeu, Moshe não é maior, é muito maior do que Jesus. E está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho que respeitar que o judeu, ele tem mais apreço por quem trouxe o conhecimento sagrado do que quem trouxe uma graça que para o judeu não tem graça nenhuma. Ponto. Essa é a grande verdade que precisa ser dita. Não, mas você está ofendendo Jesus, você tem... Não, eu não estou ofendendo. Vocês têm que respeitar a escolha de um judeu, a escolha de um espírita, a escolha do Islã, enfim, seja a religião que for. Cada um tem o livre arbítrio de escolher se aquilo faz sentido, se aquilo é verdadeiro ou se não é. E ponto final. Rogo-te, me mostra a tua glória. Então aqui, ó,
E Deus explicou a ele, citando o Maimônides. Aqui é uma fala importante, eu vou até voltar para ler. Entretanto, quando o mais perfeito dos profetas e mestres implorou a Deus em Êxodo 33:18, onde fala: rogo-te que me mostre tua glória. Deus explicou a ele citando Maimônides. Maimônides é um grande sábio de abençoada memória para os judeus. Mas isso era impossível, já que seu intelecto estava vinculado à matéria, isto é, era um ser humano. Ele, Deus, portanto, disse a ele, Êxodo 33:20, não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Então aqui, meus amados, realmente, eis que o velho se fez novo. Eis que eu preciso apagar, então eu não sei nem por que foi vinculado a Torá no Novo Testamento, porque são coisas distintas. Então Deus ele ficou meio perturbado. Ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Esse Deus tem duas palavras, é uma pena. Mas o Deus do cristão, ele é assim. Ele no passado ele diz uma coisa e no presente ele vem ele mesmo pessoalmente e você pode adorá-lo como físico. E o que eu faço com essa passagem aqui? Como é que eu trato ele? Não, eis que o velho se fez novo. Então aí tudo ficou para trás. Aí Deus apagou tudo. Então ele fala uma coisa, ele ensina uma coisa, depois ele muda tudo. Não sei, é um pouco confuso, mas é escolha. É nesse sentido que é tido como portador das leis. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O Maimônides é bastante explícito ao ressaltar, em outro contexto, que o caráter divino da revelação da Torá de maneira alguma conferiu divindade a Moisés, pois ao outorgar a Torá, Moisés atuou como um escriba que anota o ditado na sua totalidade. É neste sentido que é tido como portador das leis. Ponto. Por esse motivo, na religião judaica não se glorificam pessoas. Nenhuma festa judaica é centrada em pessoas, independente do papel que certo indivíduo tenha nos eventos comemorados. Então acho que é isso, né, meus amados? Estamos chegando ao fim do primeiro capítulo, com muita maestria. Que baita capítulo! Fomos aqui em meia hora de um tema maravilhoso. O segundo, vamos entrar nos milagres, o que para o cristão tem muita relevância, para o judeu é coisa corriqueira. Né? Os milagres são somente de Jesus, são enfatizados. O judeu ele tem milagre, né, a todo instante, ele vive um milagre, apesar de hoje os judeus acreditar que não vivemos mais os tempos de profecia. Mas aí é um outro tema, não vamos nos aprofundar. Tem sido maravilhoso, pois eu estou aqui, meus amados, pois eu aprendo, eu estou aqui lendo, eu estou falando em voz alta. Diga-se de passagem, essa é a melhor maneira para estudar. Então, quando eu transmito esse conhecimento para vocês, eu adquiro ele em dobro, uma vez que eu estou transmitindo e ainda absorvendo-o novamente. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham gostado. Vai me xingar, eu tenho mãe, tenho família, pelo amor de Deus, eu estou aqui para o bem em comum, para um entendimento, não vão ficar bravos comigo. Eu sei que é um tema polêmico, é difícil falar desse assunto, mas eu não sou um tipo de pessoa que tem receio de falar aquilo que é a verdade, aquilo que precisa ser dito e precisa ser esclarecido para que mais pessoas possam ter entendimento das diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Amém, meus amados? Eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, compartilha. Quer bater um papo, chama, vamos trocar ideia. Já tem uma galera vindo querer bater papo sobre isso. Não, porque eu não concordo. Maravilhoso. Vamos falar, vamos com educação, com respeito. Nós vamos longe, vamos crescer em sabedoria e vamos sim poder debater sobre qualquer tema. E isso é maravilhoso, pois aquela fala que fala política, religião e não sei o que mais não se discute, menino não discute, mas o homem que tem hombridade, respeito e gosta de falar sobre tudo, ele está disposto a falar sobre temas relevantes como esse. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu repetindo isso. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos.